Bom dia, galera! Segundou, agora 6 horas da manhã, já estamos novamente aqui na rua treinando. Hoje 12 quilômetros e a proposta desse vídeo é gravar todos os treinos possíveis da semana para vocês. Por que eu digo possíveis? Porque tá marcando chuva em vários dias e se chover durante o período do treino, por óbvio, que eu não levo o celular até para evitar algum prejuízo maior. Dando um feedback de como o corpo reagiu depois de ontem do treino, reagiu bem. Antes de dormir eu fiz uma massagem, até uma liberação ali, para dar uma soltada, acelerar um pouco mais a recuperação. Hoje acordei sem nenhum desconforto, zero. Parece que eu nem fiz 30 quilômetros ontem e fechando a semana com mais de 100 aí. Mas é isso. Essa semana agora iniciamos correndo na segunda e só paramos no sábado. Por causa da minha rotina, minha agenda essa semana, tendo visto que também domingo é dia das mães e eu vou para minha cidade natal. Tem que agilizar todos esses treinos aí de hoje até sábado. E também hoje eu acordei e me pesei 74.700 em jejum. Claro que depois de um treino longo o corpo sente bastante. Ontem eu comi bastante também. Alto lápido 1 km 6 minutos e 2. Aí ó, primeiro KM sendo fechado o treino. Hoje são 12. Claro que o corpo sente bastante depois de um treino longo. A gente acorda todo ralado no dia seguinte. Mas isso é um bom sinal que tudo está se encaixando. Tô comendo mais que o suficiente e o corpo está entendendo essa fase. E também esta semana, se tudo der certo, se Deus nos abençoar, vamos fechar aí com mais ou menos 110 quilômetros na semana, com 3 treinos chave, encaixando ritmo ali um pouquinho. E aí, se o corpo deixar, a gente vai encaixar ritmo em todos que tem que encaixar, senão o mais importante dessa fase é o volume. Isso que a gente vai priorizar para tentar entregar com bastante qualidade aí ao longo dessa semana. Eu nem falei para vocês ainda, mas hoje, segunda, já estamos com 9, 10 graus, sensação de 7, acho que é. Vai se aproximando o inverno e agora é moletom, jaqueta, tudo para iniciar os treinos. Ainda mais nesses dias que são treinos leves, que o corpo nem aquece muito bem direito. Treino finalizado, segunda-feira copada no que tange a treino de corrida, 12 km aí bem de boa. Deixar aqui do lado para vocês. Sai um ritmo médio, acho que de 6:1, cara, bem rodadão, bem de boa. Fui sentindo o corpo ali, conforme mais ia rodando, mais ia soltando, mas é isso. Total mão na consciência nesse momento, nessa semana. Qualquer mudança é bem-vinda. De repente o corpo sente algum desconforto, alguma coisa nesse sentido, a gente sente que é melhor tirar a intensidade, como eu falei para vocês, e é totalmente válido, porque mais vale nesse momento manter o volume alto, até porque em provas longas a gente tem plena consciência de que volume é soberano e se o corpo aguenta volume, vale a pena ficar fazendo e batendo nessa tecla. Mas também é a última semana aí de pico, depois já entramos no polimento, baixando 25%, 20% a cada semana até chegar lá na semana da prova e ficar bem de boa. E é isso, vamos embora, agora dar um pulo ali na academia, fazer um pouco de mobilidade e liberação para evitar qualquer problema e vamos embora. Voltamos logo mais aí, pessoal. Se eu conseguir gravar alguma coisa para vocês ali na academia, posto aqui depois. E também amanhã nos encontraremos novamente, que tem mais um treino. Amanhã serão 20 quilômetros em plena terça. É isso, rapaziada. Ciclo de maratona é doideira. Loucura com doideira. Bora!
Fala, meu povo! Ainda segunda-feira eu voltei aqui rapidinho para falar com vocês e mostrar o meu jantar. Ali tem 300 gramas de arroz e mais 100 gramas de frango. Basicamente agora de segunda até sábado, essa semana inteira de treinos, toda a refeição no jantar será basicamente um carb load ali. Claro que um carb load é feito durante o dia inteiro, mas na última refeição de todos os dias agora, até iniciarmos o carb load de fato lá na quinta e na sexta, toda a refeição vai ser aí com mais carboidratos, justamente para ter mais energia e fazer com que o corpo aguente o tranco dessa semana aí, muito importante, com mais de 110 quilômetros na conta. Pelo menos é isso que a gente botou na planilha e vamos buscar esse número. Aí basicamente a minha alimentação, a proposta desse vídeo por óbvio não é mostrar toda a minha alimentação e sim os treinos em específico, mas compartilhando aqui um pouco mais com vocês aí. Inclusive hoje eu tive uma reunião com meu sócio, a gente foi numa cafeteria aqui da cidade e até eu vou deixar a foto para vocês aqui da refeição que eu fiz lá. Nem estava muito nos planos, mas pô, por que não, né? E ali eu comi um bowl de frutas com iogurte, cara, bom pra caramba. A gente foi lá no Meio Café, uma das melhores cafeterias que tem aqui em Pelotas, cara, um ambiente sensacional. Hoje também estava um dia muito bom, a gente ficou na área externa ali, a gente fica com visão pro Parque Una, cara, tava bacana pra caramba. Isso até é um insight que eu posso trazer para vocês, pessoal. A nossa realidade aqui, em mim e do meu sócio, nós ainda não temos uma sala comercial, então as nossas reuniões e gravações sempre são no meu apartamento ou no apartamento dele. E com isso eu trago a reflexão com vocês. Por que não, de vez em quando, vocês, o time de vocês, sair para ir para algum lugar diferente, fazer uma tomada de ideias ali, um brainstorm, pensar, arejar um pouco a mente para que vocês retomem depois para a rotina e aí sim tenham mais ideias. Porque quando a gente sai um pouco da rotina assim, por mais que estejamos em uma reunião, parece que a mente fica mais aberta a novas ideias. E isso é uma proposta que a gente tem. Hoje a gente conseguiu fazer isso depois de muito tempo e foi bacana pra caramba. A gente está estruturando uma nova parte agora da companhia e isso vai nos ajudar bastante. O dia de hoje nos ajudou bastante com essa experiência de termos uma reunião ali bem mais informal, por óbvio, mas que resulta em frutos muito bons para que a gente consiga ter novas ideias aí no futuro e implementar as que nós já traçamos. Dito isso, pessoal, agora sim, segundona sendo finalizada, vou jantar aqui, descansar, depois dormir e amanhã nos encontramos novamente cedo. Espero que não chova amanhã de manhã cedo durante o treino e amanhã nós temos 20 quilômetros no cardápio. Do nada, uma terça-feira comum aí, fazendo praticamente uma meia maratona. É isso, ciclo de maratona, reta final, buscando tempo. É loucura com doideira que nem eu falei para vocês. Feitoria, pessoal, valeu. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, me segue lá no Instagram, me segue no Strava. E é isso, valeu, fechou? Até daqui a pouco mais. Muito bom dia, meu time, como é que vocês estão? Terça-feira, hoje no cardápio temos 3 km de aquecimento, 14 km de ritmo de maratona e mais 3 de arrefecimento, totalizando aí em plena terça 20 km para correr. O dia de hoje tá com a temperatura bem mais elevada, que nem eu mostrei para vocês aí enquanto tomava meu café da manhã. Cara, do nada, ontem 10 graus, aí durante o dia foi aquecendo, de tarde bateu acho que 22, 23, e aí hoje já amanheceu bem quente, 16 graus. Para nós aqui, isso é uma temperatura muito boa. E com esses dias assim, que a gente tem que redobrar a atenção com a imunidade, alimentação, descanso, tudo. Porque carga de treino bem alta, se a gente vacila, cara, fica doente na certa. Pelo menos uma gripe aí pega.
E não dá, né? Reta final. Tem que se blindar de todas as maneiras possíveis. Tudo que é arma que você pode usar aí, cara, usa a teu favor pra não deixar o jogo cair. Vambora. Vamos ver como é que vai sair o treino de hoje. Não tem vento, pelo menos aqui agora, mas provavelmente está bem úmido. Não cheguei a olhar isso, mas já era, né? Treino para entregar, treino que tem que fazer. Vamos lá, daqui a pouco eu volto aí com vocês para dar o feedback de como tá sendo, ou depois, quando acabar o treino. Bora! Indo pro 8º km, agora parece que o corpo se soltou um pouco mais. No início estava bem travado os 2 primeiros quilômetros do bloco, mas é normal, até aquecer tudo. Por mais que hoje esteja um dia mais quente, o corpo vai sentindo. Vamos ver como vamos finalizar esse bloco e o treino. Coisa boa, tá vivo, hein? Vambora! Treino finalizado, 20 km para conta, na régua, como eu falei para vocês ali no início, estava bem travado, o corpo estava demorando um pouco a se soltar. Rodei acho que os 2 primeiros quilômetros do bloco a 4:35, 32 por aí. É algo que não foge muito do ritmo de maratona, por óbvio. No início a gente vai estar rodando praticamente nesse ritmo aí, até soltar o corpo, no dia da prova mesmo, tentar fazer bem progressivo. Mas enfim, vou deixar do lado aqui para vocês o bloco completo de 14 km de prova, e depois estava soltando super bem. É isso, galera, cheguei em casa agora, treino finalizado, como eu estava falando para vocês. Fechou aí os 14 km de bloco ali com 4:28 de ritmo médio. Apesar do dia hoje não estar tão quente, cara, nada de vento, umidade alta. Depois eu olhei ali, tava na casa de 94% de umidade, que para nós aqui é normal. Isso dificulta, mas a gente se acostuma na dificuldade, depois fica fácil. E é isso, pessoal. Agora eu tava recém mandando um feedback pro meu treinador. Essa semana basicamente está sendo um carb load durante a semana inteira, 7 dias de carb load, porque para o corpo aguentar toda essa demanda de treino, não deixar a imunidade cair, que nem eu falei para vocês, enquanto estava indo pro treino lá, a gente tem que ficar ligado a todo momento, cuidar, redobrar atenção, que nem eu falei, cara, todos os artifícios aí que vocês tiverem para usar em momentos aos quais são semelhantes a esse, vale a pena utilizar. E é isso, se blindar de todas as formas para conseguir encaixar, finalizar a semana no máximo de excelência, fazendo o melhor que a gente pode fazer nas condições atuais, até ter condições melhores para fazer ainda melhor. Esse é o famoso ditado e que a gente se apega bastante nele. Agora eu vou tomar meu café direto, vou tirar essa camiseta que está suada e depois tomar banho, fazer barba e já sair, que eu tenho que fazer uma reunião hoje às 10 ainda. Vamos embora, vida real, não paramos, um dia de cada vez. Amanhã temos novamente, amanhã vai ser um fartlek, um pouco mais puxado que de hoje, imagino, porque são em zonas bem mais altas, né? Mas enfim, um dia de cada vez, ainda não sei os ritmos que serão do treino de amanhã, a gente vai alinhar. E é isso. Feitoria, pessoal, vou fazer o café aqui, vou mostrar para vocês e depois nos falamos. Valeu, até daqui a pouco. E aqui estamos com um café finalmente, 2 ovos inteiros, 3 fatias de pão, e aí tem abacate em todos eles, café preto passado e aqui frutas, laranja e manga, sem mistério. Vamos!
Fala, meu time, bom dia, como é que vocês estão? Quarta-feira, 6 de maio, 5h23 da manhã, estamos iniciando mais um dia e deixei para vocês antes o meu café da manhã, sem mistério, é sempre a mesma coisa, hoje não poderia ser diferente. E hoje, como eu mostrei para vocês aí, tá marcando chuva nesse horário de treino, então no presente momento na rua não tá chovendo, eu olhei já. E como tá marcando mesmo assim e bastante volume em curto período de tempo, eu não vou nem levar o celular no treino de hoje. Hoje seria um treino bacana para levar, porque é um fartlek. Hoje vamos finalizar aí com volume de 18 km e 500, muito provavelmente. São 4 km de aquecimento e depois 5 retas de 100 metros para 30 segundos de descanso. Essas retas de 100 metros ali são progressivas justamente para ativar aquelas fibras de recrutação mais rápida e avisar para o corpo que hoje tem pancada. Depois nós vamos descansar um minutinho ali parado e iniciamos já o bloco principal, que são 7 saídas de 1 km para 13h50, 13h55. Não é um ritmo muito exigente, mas como nós estamos numa semana de muito volume, pode fazer com que fique. E depois não é nem pausa parado, é um fartlek. Então, 7 saídas de 1 km e depois descanso ativo de 400 metros, aí bem leve. Mas claro, esse bem leve a gente vai sentindo ali, né? Não é muito vantajoso a gente subir demais, beirar os 6 por quilômetro, para depois não ficar muito custoso já ingressarmos no bloco forte novamente, mas talvez fique aí para uma volta de 4,50, de 4,40 até 5 por quilômetro. A gente vai sentindo, claro que no início a gente faz uma coisa e depois o corpo talvez fique um pouco mais pesado, a gente jogue um pouco mais leve nos últimos blocos do treino. Depois arrefecimento de 4 km, vai finalizar aí, como eu bem falei, por volta de 18,500, mais ou menos isso aí, por causa dos descansos e tudo mais. Dito isso, pessoal, agora eu vou fazer um pouco de mobilidade aqui, algumas ativações, depois vou no banheiro, normal, muito importante isso aí, e depois já vou me encaminhar para descer ali no prédio, fazer um pouco de aquecimento mais dinâmico e depois já ingressar rumo ao Parque Una para fazer o treino de fartlek. Hoje eu vou ter companhia no treino de um parceiraço meu, é um triatleta aqui da cidade, tem a mesma minha idade e ele tem um treino muito semelhante, só que as saídas dele de 1000 são um pouco mais fortes, são 13h45, 13h50, alguma coisa assim, mas a gente consegue fazer junto ali, querendo ou não. São 5 saídas de 1.200 e depois ele tem, acho que 4 ou 6 saídas de 400, todas com descanso, não é fartlek. E é isso então, meu povo, vamos lá, iniciando mais um dia, depois eu volto aqui e dou um feedback para vocês. Hoje acordei bem descansado até, dormi bem cedo ontem, tanto na segunda como terça-feira eu não tive aula na faculdade e isso para mim me ajuda bastante, porque como eu me acordo sempre muito cedo, eu dormir cedo é muito vantajoso, é bacana, eu gosto. E aí, claro, hoje quarta-feira tem aula na faculdade, não vamos escapar. E amanhã nós temos mais um treino, depois sexta de novo e sábado de novo. Mas é isso, vivendo um dia de cada vez, com muita mão na consciência, muita cautela, escutando e, enfim, agora é um período que os nossos sentidos assim ficam à flor da pele, por assim dizer. Máximo de cuidado, máximo de atenção, para que se evite algo de mais grave acontecendo. Mas não vai acontecer, a mentalidade está boa e tudo que a gente não chama, não vem. Então é mais ou menos por aí. E vamos juntos. Vou fazer aqui o que eu falei para vocês e depois nos vemos novamente no final do treino, quando eu já tiver chegado em casa. Que aí não corremos o risco de levar o celular, vir aquela bomba d'água e aí, porventura, vir a estragar o celular. Aí não dá, né? Imagina, ter que, aos 45 do segundo tempo, ter que estar arcando com um custo gigantesco de comprar um celular novo, não dá. Valeu, pessoal. Nos vemos daqui a pouco mais. Vamos!
Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Dei uma baita de uma sumida aí, mais de 10 horas depois de finalizar o treino, cá estou eu para dar o feedback do mesmo. Acabei chegando em casa, direto fui tomar meu café, tomar banho, dar o feedback pro meu treinador. Depois eu engatei ali fazendo as coisas que tinha que fazer, dei um pulo na academia, fiz um fortalecimento geral também. Mas, enfim, falando propriamente do treino, hoje o dia estava bem quente e também não choveu. Eu poderia ter levado o celular que nem ia ter acontecido nada, mas aí também entra naquele ponto, né? O quão eu consigo prever o futuro, e com certeza não é o caso, eu não sou um senhor do tempo, por assim dizer. Mas, enfim, não choveu, caiu uma leve garoa ali, alguns momentos depois parou, ficou tranquilo, mas a umidade hoje estava muito alta. Tanto que no segundo tiro de 1 km já estava um suador horroroso. Com certeza se tivesse levado o celular também, provavelmente eu não conseguiria mexer nele em virtude dele ficar ensopado no bolso ali, suor e tudo mais, aí fica aquela tela bloqueada, né? Demora bastante para conseguir mexer. Mas, enfim, falando do treino em si, como eu comentei com vocês, eu marquei de fazer alguns blocos com o parceiro meu e nós fizemos o primeiro bloco, na verdade o primeiro tiro de 1 km e tava, cara, minhas pernas respondendo simplesmente de maneira espetacular. Eu até comentei com o meu treinador depois que, cara, é milagre eu não estar sentindo um peso nas pernas, nada, de fadiga, enfim, fluiu super bem. Tanto que eu vou deixar aqui do lado para vocês a quilometragem total do treino, acho que fechou 18.700, quase acertei, eu tinha chutado 18.500, mas enfim. E aqui eu vou deixando também as parciais dos tiros de 1 km. A primeira saída, isso que eu tinha dito para vocês, né? A primeira saída, os blocos do meu treino eram entre 3,50 e 3,55, a primeira saída saiu a 3,42, eu acho que foi. Essa primeira eu fiz com ele o tempo inteiro e, cara, eu estranhei porque depois eu não fiquei afogado nem nada, sabe? Naqueles trotes 400 metros subsequentes ali. E fluiu super bem, eu fiquei, cara, tamo bem, tamo no jogo, né? Estamos no auge da performance, por assim dizer, em uma semana de mais de 100 km depois de já ter feito mais de 100 km na semana anterior. Mas enfim, e aí fluiu super bem, a gente fez o primeiro tiro ali, depois 400 metros eu fiz sozinho, por óbvio, e depois ele me acompanhou nos últimos 600 metros do segundo tiro de 1 km e fechou super bem também. Todo o treino fechou de uma maneira muito satisfatória, tanto que eu comentei depois com o meu treinador, cara, se tivesse um ritmo mais exigente hoje, com certeza eu conseguiria entregar, mas até comentei com ele depois, ele me falou, na verdade, que ele tinha pensado em colocar entre 13h40 e 13h45, mas depois acabou mudando, porque como nós estamos em uma semana de muito volume, isso é muito novo para mim, a gente tem que torcer o cabo, querendo ou não, mas torcer o cabo com muita responsabilidade. E como eu disse para vocês, o volume é soberano e não dá para querer fazer também as duas coisas ao mesmo tempo, que aí pode desencadear alguma lesão, alguma coisa do gênero. E depois, dito e feito, finalizamos o treino ali super bem, me sentindo super bem, cheguei em casa depois, e até agora já é 6h40, já está quase na hora de eu ir para a faculdade, e simplesmente, cara, nenhum desconforto assim muscular, nada, zerado. Então é um ótimo sinal, na verdade, porque o corpo está se adaptando super bem, tô comendo pra caramba e eu fico feliz de notar uma baita evolução que nós conseguimos construir aí no ciclo, tanto de base aeróbica, bem como também de anaeróbica. Então essa base anaeróbica aí, construindo num ciclo de maratona, é uma coisa que eu julgo talvez seja bem difícil de conseguir fazer, mas a gente conseguiu fazer com bastante responsabilidade e surtindo, na verdade, muitos efeitos positivos aí. Isso com certeza a gente vai conseguir aproveitar para os próximos ciclos aí, que com certeza serão de distâncias menores. Talvez se arriscar aí numa provinha de 5, 10. Eu queria muito encaixar uma meia maratona buscando o meu tempo RP, por óbvio,
no segundo semestre do ano, até cogitei, e ainda cogito, na verdade, participar da meia do Mercado Público, também ocorre em Porto Alegre, e é dia 11 de outubro. Mesmo dia, inclusive, da maratona aqui de Pelotas, mas, enfim, vamos ver o que eu vou fazer, mas é algo que está no calendário, já coloquei na minha agenda para analisar a viabilidade depois de passar essa maratona, descansar e depois ver o que nós conseguimos fazer no segundo semestre do ano. Mas é isso. Quarta-feira sendo finalizada aí, boas, ótimas sensações do treino de hoje. Nada a desejar, tudo encaixando super no flow, sem muita exigência, tanto que os trotes de 400 metros acabaram saindo de maneira bem tranquila ali, sabe? Sem me afogar, por assim dizer, aquela sensação de acabar o tiro de 1 km e ter que aumentar muito o pace para conseguir recuperar. Não foi o caso de hoje, cara, feliz pra caramba. Usei o tênis de placa também, mas utilizei o Racer Carbon 2 hoje. E é outra coisa, né? Querendo ou não, por mais que seja um tênis que esteja aí beirando os 700 quilômetros, ainda entrega muita coisa. É totalmente notável a diferença de usar ele, mesmo estando com quase 700, ao invés de utilizar um tênis sem placa, no caso o Fila Speedzone. Ambos são muito bons, mas como era um treino bem exigente, aí coloquei ele e já estamos na reta final de ciclo também. Eu tenho que reacostumar o meu corpo a utilizar a placa de carbono para não sentir muito desconforto ali. Mas enfim, quarta-feira finalizada, boas sensações, feliz pra caramba, e amanhã tem de novo. Amanhã é mais cedo ainda, combinei com o meu parceiro, meu amigo, de nós nos encontrarmos para fazer a rodagem juntos, que depois já começa os meus compromissos a partir das 8 horas da manhã e tem que entregar o treino bem antes. E amanhã é 14 km, 12 km em Z2, trote bem de boa, depois 2 km ali para finalizar em ritmo de maratona. Não é algo totalmente consolidado, que tem que fazer fechado ali os 4h25, 4h30, por óbvio, a gente vai sentir o corpo, mas se conseguir entregar, melhor. Total cautela, que nem eu ressalto aqui e reafirmo a todo momento, porque depois ainda teremos mais 10 na sexta, e aí sim o longão no sábado para entregar, sendo aí o The Last Dance, The Last Long Dance, por assim dizer. E é isso. Feitoria pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e ainda não acabamos. Temos ainda mais 3 dias de treino aí, mais de 60 km para rodar. Quarta-feira, já estamos 3 dias de treino, né? Na semana já estamos com mais de 50 km rodados aí. Fadiga ainda não veio, muito provavelmente em virtude de eu estar me alimentando super bem e descansando super bem também. E é isso, sono tá bom, cabeça tá boa, treinos encaixando, a alimentação tá boa, a vida tá fluindo como deve ser, tudo tá se encaixando. Até comentei com um amigo meu, que é do pelotão também, que esse com certeza é o melhor ciclo ao qual eu já fiz na vida. E coincidentemente ou não, na minha primeira maratona. Cara, o tanto que a gente conseguiu evoluir de maneira saudável não tá escrito assim, sabe? Desde o comecinho lá, correndo 40, 60 quilômetros na semana, até chegar aqui quase ao dobro dessa distância aí na semana. Loucura, muita loucura. Então é uma loucura parar para pensar que as coisas acontecem rápido demais e acontecem para quem não deixa a peteca cair, tá sempre trabalhando, sempre buscando a melhor versão, sempre treinando, faça chuva, faça sol, literalmente. E é isso, pessoal. Se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês que querem evoluir tanto no esporte como no trabalho, estudo, enfim, alcançar coisas as quais poucas pessoas conseguem alcançar na vida, é justamente ter constância. Fazer o que tem que ser feito, independente do dia, independente do estado emocional que tu estejas. Porque tu venceres a ti mesmo naquele dia ao qual tu estás enfrentando alguma dificuldade interna, te faz mais forte no final das contas. Claro que não precisa te levar ao extremo, porque ambos os extremos são ruins, sempre. Mas sempre vale a pena tu ir entregar um treino, mesmo que, sei lá, porventura na planilha esteja 10 km, tu entregar 6, é melhor ir do que não ir. Antes feito do que perfeito. Isso é um lema que a gente tem que se apegar aí para sempre manter a constância e sempre buscar a melhor versão de si mesmo. Agora sim, pessoal, valeu, quarta-feira finalizada, amanhã nos vemos novamente, quintou, e esperamos que não esteja chovendo amanhã de manhã, porque tá marcando chuva, mas é um mistério, na verdade, né?
Fechou, galera? Valeu, até amanhã. Dale, meu time, bom dia. Quinta-feira, antes das 6 da manhã, já nem sei que horário é, mas deixei pra vocês aí. Alto Lápido 1 km 6 minutos e 9. Segundo KM sendo fechado. Mas deixei pra vocês aí a hora que eu saí pra correr. Hoje teve que ser bem mais cedo, porque os compromissos começam às 8 da manhã. E como temos 14 quilômetros no cardápio, tem que ir fazer acontecer e já era. Sem muita enrolação. Acordei às 5, um susto assim, os despertadores ligando. Fiquei paulado. Se pudesse resumir, era isso. Até consegui dormir bem essa noite. Fechei com 6 horas e 50. Vou deixar aqui do lado para vocês. E depois também vou mostrar como está sendo todo o sono durante a semana. Não é só hoje mesmo que teve que dar uma quebrada aí. Mas faz parte. Amanhã já recuperamos para no sábado ficar inteiro. Você tá correndo full gas aí, né? Aí o cara tem que começar a correr um pouco antes. Não pode correr muito rápido, senão você consegue passar um pau. Fala galera, muito bom dia. Estamos agora já no sabadão. Dei uma baita de uma sumida aí. A última vez que eu tinha falado de fato com vocês aqui foi na quinta-feira, enquanto eu ainda estava no treino, mas enfim, quinta-feira finalizei o treino ali na correria e depois já comecei a fazer as coisas desde as 8 da manhã. Eu fui parar só quando cheguei em casa, perto das 10 da noite. Enfim, foi feito o treino, 14 quilômetros aí. Como eu bem disse para vocês, a proposta eram 12 quilômetros leves, depois mais 2 quilômetros em ritmo de maratona, mas acabou não saindo. E aí eu optei por fazer só volume mesmo, só dei uma apertadinha um pouco mais ali nos últimos 2 para chegar em casa mais rápido. E foi isso. Então, quinta-feira rodei 14 quilômetros, depois ontem, sexta-feira, eu fui para academia, rodei 8 quilômetros bem leve. Eu peguei e perguntei para o meu treinador se era possível nós diminuirmos 2 quilômetros da sexta-feira, isto é, de 10 para 8, porque hoje no sábado eu já vou fazer um aquecimento antes de iniciar o treino. E aí ele de pronto aceitou, inclusive, valeu, salvou demais. E aí ontem, na sexta-feira, eu fui para academia, como eu bem falei para vocês, que eu provavelmente iria, e fui. Fiz os 8 quilômetros ali bem leve na esteira, reduzindo o impacto pra caramba, deu uma boa de uma soltada nas pernas também. E aí eu fui para academia, dormi um pouquinho até mais tarde, fiz mobilidade, liberação, algumas ativações, depois fui rodar na esteira, 8 km, finalizei, 8 km também, e hoje, sabadão, cá estamos, prontos para o último teste da Maratona Internacional de Porto Alegre, 41ª maratona. É tempo de estrada, né? Mas enfim, estou me sentindo bem, com as pernas um pouco doloridas, vamos ver como é que vai ser no treino, mas eu acho que vai dar bom sim, me sentindo bem apesar disso, até porque essa semana a gente vai fechar com 110, 111 quilômetros ao total, é coisa, né? Ainda mais depois de vir da semana passada com mais de 100 quilômetros também, mas enfim, melhor expectativa possível para o treino de hoje, suplementação toda alinhada já, vou deixar para vocês o vídeo aí que eu fiz do kitzinho, praticamente aquela foto clássica pré-prova. Aproveitei e fiz um videozinho também para deixar para vocês aqui. Tênis Racer Carbon 3, camiseta aqui da Fila, mais uma segunda pele, porque hoje está bem frio aqui já, e como nós vamos sair bem cedo também, ainda não peguei um manguito, tem que ir nesses estilos, senão eu já ia de regata e testava basicamente tudo. Mas como a regata é uma regata a qual eu já corri várias provas com ela, então não vai ser nada novo, por assim dizer,
no dia da prova. Agora falando para vocês mais especificamente do treino de hoje, enfim, temos um aquecimento de 2,5 km, basicamente 2 km, um trotezinho ali, soltando o corpo, depois mais algumas acelerações de 100 metros e depois sim, finalizamos e abrimos o treino, que é 35 km ao total. O primeiro bloco de 12 km rodando para 4,55, depois 13 km a 4,40, 4,50 e os últimos 10 ali, aí sim em ritmo de maratona. Então a proposta desse treino é se expor o máximo possível ali em zonas as quais a gente vai chegando fadigado lá no final, e é bem uma simulação de prova ali basicamente, né? Por mais que a gente não vá largar nesse ritmo de 4,55, a gente inicia fazendo bem um progressivo, pelo menos essa é a proposta lá pro dia da prova. E depois sim, os últimos 10 ali, já simulando no treino de hoje, é quando é basicamente só a mente. Vamos ver como é que o corpo responde. Hoje tá marcando bastante vento para cá, até mostrei para vocês aí na tela enquanto eu tomava meu café da manhã, mas eu saí um pouco aqui na sacada e aparenta não estar com tanto vento que nem tá marcando, mas enfim, se a gente pegar um trecho aí com muito vento, tomara que seja pouca coisa, que a gente consegue ficar variando nos outros que não esteja com tanto vento, porque principalmente quando iniciar o último bloco, se tiver com bastante vento contra, dificulta um pouco, mas é o cenário ao qual nós temos. Se está ruim para mim, para o meu pelotão, vai estar ruim para todo mundo. Hoje e no dia da prova, a gente tem que fazer acontecer de qualquer maneira e arrumar artimanhas aí para finalizar da melhor maneira possível. Boas expectativas para o treino de hoje, último teste. Estou me sentindo bem, um pouco cansado, mas a cabeça está muito boa. Acordei hoje feliz, assim, dormi bem essa noite, apesar do relógio não ter marcado que eu dormi muito bem, mas aí é outra coisa, né? Outro papo. Quão fidedigno é essas métricas dos wearables? Porque se às vezes o relógio, enfim, aponta ali que a gente não dormiu bem, não está se sentindo tão bem ali pelas métricas e tal, e a gente pegar aquilo de maneira tão fidedigna, talvez a gente vá meio que no efeito placebo e não acredite tanto na nossa sensação real. E a gente tem que ter muito essa ponderação de quanto a gente dá fidedignidade para um wearable desses, por mais top que seja, e também muito pela nossa sensação. E tem momentos que a gente tem que ir pela sensação, porque senão já imagina, tu acorda o dia ali, vai ver como é que tá teu sono e tá ruim, e tá com a variabilidade da frequência cardíaca diferente, enfim, todas as outras métricas. E aí tu já fica, pô, hoje eu tô me sentindo mal. Não dá, né? Tem que se elevar, tem que botar pra cima, acreditar, e é isso. Inclusive ontem, pessoal, chegou o meu calção que eu vou usar na prova, eu tive que comprar um outro de compressão. Aí eu comprei o da 1, que é com collab com a Garage Training, tinha que ser. Chegou aqui, vou mostrar pra vocês rapidão. Basicamente é a parte de trás do calção, o símbolozinho da 1, e aqui eu gostei pra caramba, porque vem com esse detalhe aqui para guardar gel ou qualquer outra coisa, e é bem fundo até, olha aqui, vai bastante, tá com bastante espaço aqui, bom pra caramba. E aqui a frente do calção, e tem o detalhe da Garage Training em ambos os lados. Esse aqui eu peguei até num tamanho G. Eu pensei que quando veio vai ficar até um pouco grande, mas não foi o caso, porque o G da 1, eu até vi nos comentários lá quando eu comprei, que parece o M de outras marcas, então se atentem aí quando vocês forem pegar. Hoje eu vou fazer o teste dele, mas ontem chegou, já experimentei e fiquei, pô, é bom, é diferente, não fica atrapalhando com nenhuma dessas costuras aqui, o negócio é uma qualidade extrema. Dali, rapaziada, como é que vocês estão? Voltando aqui já após treino, já arrumado para ir para minha cidade natal, porque amanhã é Dia das Mães. Enfim, finalizado o maior treino da preparação ao total, aí foram um pouco mais de 37 quilômetros, contando com o aquecimento. Enfim, hoje, quando eu saí para correr,
não tava tanto vento igual estava marcando ali quando eu mostrei para vocês o meu café da manhã e também a temperatura de hoje e demais informações. Graças a Deus que não estava com bastante vento, senão se estivesse com certeza atrapalharia e muito no treino de hoje, mas não foi o caso. Tinha vento somente em alguns trechos ali e nesses poucos não interferiu em nada. Cara, resumindo o treino de hoje em uma palavra, espetacular. Se eu pudesse definir uma palavra, com certeza seria esse. Não foi nada custoso em nenhum momento, como eu falei para vocês. Eu senti as pernas pesadas na quinta, ontem consegui dar uma recuperada na academia, rodando leve na esteira. E hoje, quando eu desci para aquecer ali no hall de entrada do condomínio, as pernas estavam um pouco presas e tal, mas depois eu já comecei a trotar no aquecimento e vi que, cara, era muito mais talvez coisa da minha cabeça do que propriamente algum desconforto muscular que poderia porventura vir a atrapalhar ao decorrer do treino. Não foi o caso, não senti as pernas pesadas em nenhum momento, baita treino, super encaixado. Vou deixar aqui para vocês tanto a distância do aquecimento, bem como também do treino total, que era o bloco de 35 km ali, consegui fazer de parceria com o meu amigo. Peço demais o meu parceiro aí, meu amigo que fez o treino de hoje comigo, o Igor. Pô, se um dia tu assistir esse treino, pô, grato demais, tamo junto. A gente conseguiu fazer todo o treino juntos ali e foi bacana pra caramba, porque a gente foi resenhando, conversando, inclusive nas partes as quais eram os ritmos mais fortes e saiu super bem. Ao final, ali nos últimos 5 km, a gente decidiu dar uma apertadinha a mais, fazer aquém de 4,20 por quilômetro e foi bem tranquilo, apesar do vento. Foi bem nessa parte que a gente conseguiu ficar no vento contra ali, rodando praticamente em círculos, mas enfim, finaleira ali, a gente já tira a força de onde nem tem e vai embora. A suplementação desceu super bem hoje também, eu fiz o teste aí de um pouco mais de 70 gramas hora e desceu super bem, acho que fechou 76 gramas hora, mais ou menos 4.000 de sódio e 400 de cafeína, super bom. Vou deixar também as parciais do treino aqui, principalmente do último bloco, para não ficar muito extenso. E fechou aí, acho que os 35 km para 4,38 de ritmo médio, muito bom, finalizando ali com os últimos 5, como eu falei, aquém de 4,20. Sem ser muito custoso, isso é muito bom, sem nenhum desconforto muscular. Falar um pouco agora do calção, ao qual eu mostrei para vocês antes. Eu acho que eu acabei pegando o tamanho um pouco maior do que devia. Eu peguei o G e, enfim, ficou caindo ali em algumas partes do treino, eu tinha que ficar puxando ele, talvez porque eu estivesse com bastante peso nos bolsos também, enfim. Vou utilizar de novo em algum outro treino para bater o martelo se eu vou usar ele na maratona ou não, mas tirando isso, pô, calção muito bom, leve, compressão adequada, que nos faz rodar muito bem ali, só de não ter costura nos locais aos quais mais tende a assar, isso já é uma baita de uma evolução, gostei pra caramba, apesar desse detalhe de ficar caindo aí, mas eu acho que é muito mais erro meu do que qualquer outra coisa. Enfim, veremos ao decorrer dos treinos. E do tênis também, então eu vou deixar uma foto para vocês aqui do lado. Hoje literalmente eu dei o sangue e a vida no treino, porque tem uma parte do meu pé direito ali do calcanhar que tá pegando bastante ali, fazendo fricção. No primeiro treino que eu fiz já aconteceu isso e hoje mais ainda, mas não é algo que me dê desconforto, tanto que até comentei com o meu parceiro do treino assim, que cara, hoje eu não tô sentindo nada no tênis, nada de desconforto, nada, e depois quando eu acabei o treino eu olhei, tava com um pouco de sangue ali, tanto na meia quanto no tênis, eu fiquei, azar, não senti nada, não me atrapalhou em nada no treino e é isso. Mas eu vou rodar mais um dia com ele, ou para caminhar, alguma coisa nesse sentido, vou botar um band-aid ali, algum esquema ali no calcanhar para ver se não fica fazendo essa fricção. E é estranho porque é só no calcanhar direito, mas faz parte, né? Mas dito isso, pessoal, eu não sei se vou finalizar o vídeo por aqui, mas estou gravando já prestes a ir para a minha cidade natal, amanhã é domingão, Dia das Mães, inclusive parabéns para todas as mamães que porventura assistam esse vídeo aqui, vocês são sensacionais, todas as mães são espetaculares aí, e é isso, parabéns pelo dia de vocês já de forma adiantada, por mais que o vídeo saia no domingo, então feliz Dia das Mães. Eu vou visitar minha mãe esse final de semana, ficar um pouco com ela, e depois já retorno para cá, e enfim, depois eu volto aqui para fazer o fechamento do vídeo com mais calma, falar um pouco mais como foi a semana, de resumo geral,
distância total e demais dados. Feito aí, pessoal, nos vemos daqui a pouco mais. Pessoal, voltamos aqui para finalizar o vídeo de hoje. Vou fazer uma breve contextualização aí de tudo que nós vivenciamos nessa semana no que tange a treinamento. Eu vou deixando aqui do lado novamente, só para nós relembrarmos tudo o que aconteceu. Bom, começando lá na segunda-feira, foi uma rodagem pós-treino longo, já que nós fizemos o treino longo no domingo. Iniciamos a segunda com 12 km bem leve. Esse treino eu acabei fazendo na rua. Depois, na terça, já fomos direto para um treino de 20 km, que eram 3 km de aquecimento, 14 em ritmo de prova e mais 3 de arrefecimento, totalizando 20 km. Na quarta-feira, nós tivemos um fartlek de 7 vezes 1 km para 400 metros de trote, aqui também do lado. E nesse dia eu fui para academia, fiz uma força geral e também perna. E aí depois na quinta-feira, como eu bem falei para vocês, eu acordei daquele jeito, todo moído, parecia que um trator tinha passado por cima de mim. Mas enfim, uma hora a conta chega, né? E chegou na quinta-feira. E aí na quinta-feira nós tínhamos um treino na planilha que estava estruturado da seguinte maneira: eram 12 km em Z2 e depois os dois últimos para totalizar os 14 em ritmo de maratona. Só que como eu amanheci e estava rodando ali no início do treino com as pernas bem travadas, eu já naquele momento eu decidi, eu não vou fazer os últimos 2 em ritmo de maratona porque vai me exigir muito aqui, não tem necessidade. E aí eu fechei ali os últimos 2 quilômetros um ritmo bem acima do ritmo de prova, só para chegar mais rápido em casa, porque eu tinha compromisso logo cedo. E foi isso na quinta-feira, e depois na sexta eu fui para academia e fiz 8 quilômetros na esteira, e mais mobilidade, ativações e liberação também. Eu acabei tirando o treino padrão nessa sexta-feira, na planilha, estava para 10 quilômetros em Z2. Só que eu conversei com o meu treinador e aí a gente achou melhor ali, por toda a questão da semana e tudo mais, jogar esses 2 quilômetros que teríamos extra, por assim dizer, na sexta, jogar para um aquecimento no sábado, para não passar muito da quilometragem a qual nós estávamos planejando lá no início. Dito e feito, fizemos isso. Então sexta-feira finalizamos com 8 quilômetros bem leve na esteira e recuperou bastante as pernas. E aí sim, hoje, sabadão, conforme eu já bem disse para vocês, finalizamos aí um treino iniciando na verdade com aquecimento de 2 km, depois eu fiz 5 retas progressivas de tiro ali, para assim dizer, para ativar o corpo mesmo, porque hoje estava bem frio. E aí o aquecimento fechou em 2.680 e depois nós já iniciamos o treino ali, 35 km, e finalizamos a semana com 110 km, 580 metros. Vou deixar aqui do lado para vocês também, e é bacana pra caramba como é que tá o gráfico de evolução dessas últimas semanas, porque, é uma doideira parar pra pensar que, cara, eu até postei nos stories do Instagram, inclusive vou deixar aqui o story a qual eu coloquei lá, e faço um adendo aqui, se você não me segue lá, e você consegue acompanhar as coisas em tempo real, porque aqui no YouTube, somente uma vez na semana, e lá as coisas acontecem dia após dia em tempo real, e vocês conseguem acompanhar e ter mais esse feeling, essa proximidade com quem produz conteúdo ali. Dito isso, eu postei esse story lá e até falei que, é uma loucura imaginar que um tempo atrás eu corria 100 km no mês e hoje eu consigo fazer 100 km na semana. Mas tudo isso foi conquistado com muita paciência ao longo do processo, muita constância nos treinamentos, principalmente constância, e também com muita mão na consciência, porque de nada adiantava nós darmos um salto muito grande e o corpo não aguentar. Então, aquele famoso brick by brick, tijolo por tijolo, construindo um castelo, construindo uma boa estrada sólida, consistente, respeitando todas as fases, sem se comparar com ninguém. E aí, cara,
é aquele famoso do nada acontece, né? Mas nunca é do nada. É uma loucura correr mais de 100 km na semana. Eu não posso dizer que eu nunca imaginei que eu chegaria aqui, porque eu tenho sonhos muito grandes no esporte, e eu sei que para chegar lá eu tenho que estar preparado para aguentar uma alta carga de treinamento durante a semana. E, pô, é bacana pra caramba saber que nós conseguimos atingir isso na minha primeira maratona. 2 semanas ali consistentes, com mais de 100 km, sem nenhum desconforto físico, de dor, lesão, alguma coisa nesse sentido. E é uma maluquice, cara. A gente não dá pra normalizar isso, não é normal. Tem que ter muita consciência de que é muito perigoso também fazer isso, porque exige muita responsabilidade, tanto do treinador como nós, para conseguir fazer ali o treino de maneira muito sábia, estruturar isso para não dar nenhuma quebra ali, uma coisa nesse sentido. Vem pra cá, mimosa. Vem. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou mostrar. Ó, aqui. Ela me vê falando e já vem pro meu colo. Mimosa? Participação especial no vídeo. Ela fica aqui agora bem quietinha. Mas, enfim, pessoal. Ser bem breve aqui. O vídeo já ficou longo pra caramba. E eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu não sei o que vai acontecer no dia 31 de maio. Eu tô muito confiante. Eu tô com plena consciência de que o sub 3 horas e 10 está na minha mão. Pode acontecer alguma coisa que, sei lá, vá me tirar do jogo ali no dia da prova, eu fazer o ritmo acima do que está proposto, mas, cara, eu tô de maneira tão confiante que isso não sai da minha cabeça. Que vai chegar no dia 31 de maio e eu vou fazer o meu melhor e eu tô almejando, de verdade, até eu vou compartilhar aqui. Eu e meu treinador, a gente tá vendo ali o que dá para fazer, até o meu pelotão. Talvez seja muito possível da gente conseguir fazer um 13,6 aí no melhor dos cenários. Fazer abaixo disso seria uma loucura total. Aí a gente vai soltar foguete, sei lá. Não sei, mas eu acho que uma meta bem realista aí em relação aos últimos treinos que nós entregamos, de maneira de percepção de esforço, no final do treino, enfim. É uma meta bem realista que talvez a gente consiga realmente encaixar um 13,6, 13,7 logo na primeira maratona. Isso seria incrível. Vamos ver o que Deus escreveu na nossa história para esse dia. O trabalho foi feito. Agora, nestas 3 semanas que restam, é um polimento onde nós começamos a baixar a carga e manter a intensidade para o corpo não entrar naquele estado de descanso e ficar muito preguiçoso, por assim dizer. Então, é agora que a mágica começa a acontecer, por assim dizer, também. E é bacana pra caramba ver tudo que foi construído ao longo dessas semanas. Talvez eu não tenha nem conseguido digerir essa semana ainda, o treino de hoje. Eu acabei o treino de hoje assim, eu fiquei meio que sem palavras, sem acreditar que tinha acabado, sabe? Porque, cara, é tanta coisa que passa na nossa cabeça ao longo do ciclo inteiro, ao longo do treino ali, por mais que a gente esteja com companhia, que, cara, é meio que inexplicável. Passar por um ciclo de maratona é coisa de louco, cara. Agora eu consigo perceber, eu sempre soube que era difícil, por óbvio, mas agora eu consigo perceber que, cara, correr uma maratona, com todo respeito, pessoal, aqui eu falo com todo respeito do mundo, eu sei o quão desafiador é, enfim. Correr uma maratona por correr, eu acho que qualquer pessoa minimamente saudável, que tenha o mínimo de preparo físico ali, corre, tá? Não sei para quanto tempo, 4 horas, 5, 6, 7, estourando o limite da prova ali, eu não sei, mas a pessoa vai se arrastando, mesmo que não faça um ciclo, a pessoa consegue. A corrida, de maneira geral, é o esporte mais democrático do mundo. Qualquer pessoa consegue se inscrever numa prova e terminar ela.
seja no tempo que for, dentro do limite ali qual esteja estabelecido no edital da inscrição. Mas se tu quer realmente mudar, aí eu faço aqui uma confirmação, isso eu falo com total convicção. Se tu queres realmente mudar a tua vida, além de correr uma maratona, faz um ciclo de uma maratona, porque, humildemente, você terá que passar por 12, 14, 16 semanas de treinamento, né, mimosa? Abdicando de fazer as coisas as quais talvez você goste, de sair na noite, de, enfim, beber, de fazer algumas outras coisas, e você vai ter que se privar disso de alguma maneira ao longo dessas semanas para conseguir chegar lá no dia da prova muito forte e confiante no trabalho que foi feito. Então a gente não muda só correndo uma maratona, a gente não se torna maratonista só por correr uma maratona. Eu acho que a gente se torna maratonista depois que encara um ciclo de uma maratona. Porque isso é o mais difícil, pessoal. Passar pelo processo é o mais difícil. Muitas pessoas não querem passar pelo processo, só querem a dádiva, a luz, a conquista, sem deixar nada no caminho, sabe? E, cara, a gente se torna outra pessoa. Eu posso dizer que eu me tornei uma outra pessoa nesse ciclo. A gente fica muito mais consciente das nossas limitações, a gente consegue desbloquear novos níveis de capacidade física e cognitiva quando tudo parece que não vai dar certo, quando tá difícil no meio do treino a gente tira a força de onde a gente não imagina, a gente se apega em cada coisa, cada detalhe que nos dá muita força naqueles momentos aos quais a gente precisa. E, cara, é uma loucura passar... Eu passei basicamente aí, acho que 8 meses, porque eu comecei o ciclo no dia 27 de outubro e vou finalizar ele no dia 31 de maio, quando cruzar aquele pórtico de chegada lá, independente do tempo. E, cara, é uma loucura passar por tudo isso. Eu ainda não consegui digerir, por óbvio, tudo que aconteceu até agora. Talvez vá conseguir digerir só depois que acabar a prova, na semana seguinte. Enfim, eu sei que vai ser uma loucura. Eu sei que vai estar uma loucura lá no dia. Eu tô ainda, reitero aqui, sem palavras, tô emocionado pra caramba. E é massa, cara, passar por esse processo assim, é da hora. Sim, pessoal, vou acabar o vídeo por aqui. Já ficou longo pra caramba, tem que editar boa parte hoje ainda. E largar pra vocês amanhã no domingo, Dia das Mães, novamente. As mamães que estejam porventura assistindo o vídeo aí, um beijão no coração de vocês. Vocês são foda pra caramba. Se alguém não falou isso pra vocês ainda, eu tô falando. Vocês são muito bravas, suportam coisas que a gente, como filho, talvez nem imagine, mas consegue no final das contas perceber, mesmo que não seja falado. E, pessoal, finalizamos então mais um episódio. Talvez o episódio, não digo mais importante, mas com certeza um dos mais importantes dessa série aí. Nos veremos ainda mais 1, 2, 3 semanas no mínimo aí, e depois fazendo um feedback no último episódio da série de como foi todo o ciclo, de como que eu vivenciei, por assim dizer, como foi a prova, enfim, não sei como é que vai ser, vou pensar ainda, mas quero agradecer demais vocês por assistirem, me acompanhar. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, me segue no Strava também, ambos estarão aqui na descrição do vídeo, bem como também nos comentários. Tô feliz pra caramba, tô emocionado pra caramba, porque é uma loucura, a gente sabe da nossa capacidade de entregar o melhor, só que, cara, quando tem pessoas boas na volta, e aí, pô, meu treinador, foda pra caramba, acreditou em mim pra caramba também, e, cara, é da hora. Quando a gente cerca de boas pessoas, assim, e faz o jogo virar e evoluir pra caramba ao longo do processo. É uma loucura, só isso que eu tenho pra falar, é uma loucura com doideira.
Agora, nessas últimas semanas aí, a trilha da prova é descansar, saber respeitar tudo como tiver, não fazer loucura. Papai do céu vai nos proteger a nossa saúde, proteger a minha família, meus amigos, para chegar lá no dia da prova e só ter que fazer o que eu me preparei ao longo desses 8 meses passados aí, porque, cara, é uma loucura se preparar durante tanto tempo para um dia em específico. Isso é, cara, é a maior loucura do mundo, talvez. Fazer tanto sem ter a certeza do resultado. Essa é a maravilha da vida também, né? Porque se a gente soubesse tudo que ia acontecer lá no final, talvez a gente não se dedicaria tanto ao longo do processo. Essa é a total verdade para mim. Essa é uma verdade que eu tenho como regra na minha vida. De sempre se dedicar muito ao longo do processo, independente do que vai acontecer lá no final, porque a gente não controla o resultado final, e sim o que a gente pode fazer ao longo do processo para que esse resultado fique mais fácil de ser atingido, de ser conquistado lá no dia ao qual nós almejamos e planejamos. Dito isso, pessoal, já era agora sim finalizado o vídeo. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá like, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram, me segue no Strava. E, mais uma vez, se porventura algum de vocês estiver procurando aí um pelotão sub-13:10, chama lá no Instagram, manda mensagem, vamos juntos, se apoiar, formar o maior pelotão aí dessa maratona. Imagina, bando de louco, todo mundo se ajudando ali, pode sair grandes coisas daí. A gente está planejando isso, vamos dar a vida literalmente lá para atingir esse resultado na 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, minha primeira maratona, e o trabalho duro, por assim dizer, está feito. Agora é só diminuir o volume, manter a intensidade e conquistar o que ainda dá para conquistar. Valeu, pessoal, tamo junto, até a próxima, bora!